saber perder é uma habilidade fundamental. Hoje em dia, muitos pais, até por falta de experiência ou de habilidade, acabam querendo premiar sempre o seu filho, né? Então, ele fez um desenho qualquer, nossa, que maravilhoso, nossa, que lindo. E aí a criança vai crescendo com aquela ideia de que ela sempre é maravilhosa e linda e não aprendendo a perder, não aprendendo a ficar, às vezes, até no último lugar, né? Ou no segundo, que às vezes pode trazer um sofrimento até maior do que ser o último. Mas o esporte tem essa qualidade de ensinar a perder com dignidade. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que têm interagido, que têm entrado em contato comigo, né? Todos vocês que chegaram agora. Eu acho que essa altura do campeonato eu tô com muita gente nova que chegou aí através do episódio da segunda-feira com o Vitor Meira, o primeiro de uma série especial de 3 episódios que vai ao ar toda segunda-feira, né? Nas próximas 2 segundas-feiras agora, são 3 episódios desse mini especial. Vai ser um prazer tê-los vocês aqui como ouvintes do Endorfina e deem uma olhada aí no histórico dos episódios. Tem muita gente legal que já passou por aqui, né? Já falei na semana passada, mas Tony Canaan é um deles, José Rubens Delia, para você que é mais interessado em automobilismo, mas outras pessoas muito interessantes aí do mundo dos esportes de endurance. E obrigado a todos vocês que estão acompanhando, claro, continuam acompanhando, vocês que têm apoiado o Endorfina financeiramente através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo. Eu sempre digo isso, eu sou muito grato a vocês que conseguem, têm condições e resolveram apoiar o Endorfina. Então, se você tem predisposição, se você tem condições de apoiar, se você acha que esse trabalho aqui vale, além da sua audiência, um apoio além, através de uma contribuição financeira a partir de R$10 por mês, dá uma olhadinha lá, entra no meu site endorfinabr.com, à direita em cima vocês vão ver uma caixa de texto amarela, você clica lá e você vai ser direcionado automaticamente para o site do Apoia-se, onde vai ter uma página minha ali, que vocês vão cair exatamente nessa página, e vocês ficam sabendo aí como é que vocês fazem para contribuir financeiramente com o Endorfina, e quem sabe ainda a partir de R$40, a partir de R$30 por mês, ganhar um presente aí em troca como uma forma maior ainda de agradecimento por estar apoiando o Endorfina. Mas é isso, pessoal, vamos lá no episódio de hoje, um episódio super especial para mim. Ele vai ser especial porque ele também foge do padrão dos convidados que eu tenho recebido. Elisa Cosassa, neurocientista, e Eduardo Takeuchi, preparador físico, e que usa o conhecimento da Elisa para aplicar aí nos seus pupilos, nos seus atletas, a grande maioria surfistas, entre eles aí talvez o de maior renome, o Felipe Toledo. Então foi um bate-papo muito legal que eu cheguei através de um amigo que nem era ouvinte do Endorfina, mas se interessou e logo me contou aí desses 2 parceiros dele de surf. Então foi um bate-papo muito interessante. A gente conversou, claro, sobre psicologia, sobre psicobiologia. A Elisa Cosassa é psicobióloga, meditação, yoga, tai chi, enfim, mindset, surf, claro, né, sempre relacionado aí com o esporte, sobre os diferentes tipos de estresse, sobre a personificação do atleta, enfim, como iniciar uma prática de meditação, dicas interessantes e para uma vida mais plena. Isso foi um assunto muito legal que a Elisa principalmente abordou, e como é que o Eduardo, sob essa consultoria, com essa amizade com a Elisa, ele consegue aplicar nos seus atletas para que eles tenham a máxima performance também psicológica. E claro, a gente já aprendeu que o psicológico é quem manda e não é o físico. Então, se o atleta tem uma preparação psicológica e tem uma condição de aguentar aí as pressões do esporte profissional, do esporte de alto nível ou do esporte amador, ele com certeza consegue ir mais longe e chegar mais próximo do seu potencial. Então foi um bate-papo muito interessante, espero que vocês gostem.
desse episódio, que para mim foi um grande prazer. Espero que vocês gostem. Deem depois os seus depoimentos aí para mim e também para os convidados, mas eu vou lembrá-los disso tudo ao final desse bate-papo interessantíssimo que a gente gravou ainda pré-Covid, foi gravado exatamente no dia 10 de março, mas que não perde a referência, que não perde a importância, muito pelo contrário, agora é mais importante do que nunca a gente dar atenção para a nossa cabeça. Então, tenho certeza que foi um episódio, que vai ser um episódio que vocês vão gostar e que vai marcar aí também numa desses convidados, né, marcar dentro desse hall aí de convidados que eu tenho recebido aí de vez em quando com especialidades clínicas, especialidades médicas que fogem exatamente do perfil de atleta ou profissional ou amador. Então, espero que vocês gostem dessa conversa, mas agora eu quero agradecer aos patrocinadores deste episódio. A Bovem, muito obrigado à Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, e assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e a competência na condução dos negócios. Aliás, eu tenho uma novidade que eu ainda não posso revelar, mas aguardem. Em breve vocês vão saber, isso envolve também a Bovem. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então aguardem, continuem ligados aí no Endorfina que vocês vão saber aqui de primeira mão. E saiba mais sobre a empresa em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. E agora aqui mais um depoimento de um cliente satisfeito da Seven Sherpas. Vamos lá. Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite. Conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? As margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Então, estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço, né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi na famosa Montezuma Road, onde saímos de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs, com direito a uma descida de quase 20km, de arrepiar o coração, a alma, enfim. Realmente chegar no meio do deserto, depois de pedalar nessa estrada, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória. Olha aí. Bom, esse foi o Adriano, como vocês perceberam, né? Um cara super aí satisfeito com a experiência que ele teve com o Chris. E é isso, na verdade, o Adriano conseguiu também resumir bem, a exemplo da Roberta, que já fez outro depoimento aqui. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, né? O Christian é de São Paulo, mas acabou se mudando para a Califórnia muito sabiamente, aqui na minha opinião. E ele se especializou em realizar experiências esportivas nos destinos mais top do mundo e roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Então ele consegue aliar o melhor do mundo de uma viagem para que a viagem seja super prazerosa, interessante e curiosa, e dessa maneira você consiga, através da sua modalidade, seja o ciclismo, a corrida, o triatlon, você consegue explorar melhor esses lugares e aproveitar a sua viagem ainda mais. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família, isso é muito importante para incluir a sua família, ou grupo de amigos, que isso aí também é outra opção super legal para quem pode viajar com os amigos para fazer esporte e dar uma relaxada. Então, para saber mais, visite o sevensherpas.com na internet, né, o site, Seven Sherpas, o 7 é numeral, ou @7sherpas no Instagram. Vai lá, passe a segui-los para que vocês possam conhecer e entender um pouquinho mais qual é a proposta da Seven Sherpas, que é muito legal, eu recomendo. Então é @7, né, o 7 numeral, Sherpas no Instagram. Além de ser um oferecimento também
da Supacaz. Supacaz é uma marca de acessórios que você agora já conhece, né, que faz acessórios super legais, super coloridos e de altíssima qualidade para que a sua pedalada se torne ainda mais prazerosa, bacana, bonita e confortável. Então, você conhece todos os produtos importados pela Ultracicle da Supacaz aqui no Brasil. A Ultracicle é representante exclusiva da marca no Brasil, através do ultracicle.com.br. Então são manoplas, meias, selins, a bomba ainda não está à venda, mas eu já estou conversando aqui com o Paulo para que ele traga algumas bombas, pelo menos, para que vocês possam conhecer e eventualmente comprá-las, porque é um produto muito, 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 muito legal para quem curte um produto de alta qualidade, com acabamento espetacular e com uma funcionalidade, óbvio, perfeita. A bomba vale a pena. E acessórios, ferramentas, o extensor de válvula, né, para quem usa roda de aro alto, suportes de garrafinhas, manoplas de mountain bike, né, o selim. Eu estou usando aqui um selim no meu rolo, né, eu não tenho Zwift, eu uso um rolo, estou usando um selim muito bacana da Supacaz, o Escort, que combina com a fita de guidão, que combina com a tampa da caixa de direção no padrão Oil Slick. Enfim, eles têm uma série de acessórios. Dá uma olhada lá no site ultracicle.com.br. E para você, somente para você, essa promoção é exclusiva. Você tem frete gratuito para compras a partir de R$100 no site ultracicle.com.br. Então, agora nessa quarentena, você ainda pode se dar o luxo de não sair de casa para ter produtos de altíssima qualidade para deixar sua bicicleta ainda mais legal, para que você tenha mais prazer e mais conforto na hora da pedalada e do seu treino indoor. Basta você digitar a palavra endorfina no cupom de desconto e você automaticamente recebe o produto na sua casa sem gastar nenhum centavo pelo frete. Essa promoção é válida por tempo limitado e somente, obviamente, somente para ouvintes no Brasil. Ainda, quem sabe um dia a gente consiga oferecer essa promoção a nível mundial e mandar para a Alemanha, para o Japão, para a Holanda, para onde quer que você esteja aqui me ouvindo, na Austrália, né? Eu tenho bastante ouvintes na Austrália, por incrível que pareça. Então, essa promoção, por enquanto, é válida somente para você que mora em território brasileiro. Vai lá, ultracicle.com.br, no Instagram SupacazBR, e se você quiser também seguir o Instagram da Supacaz Internacional, vai lá, Supacaz, o Cas no finalzinho é com Z, né? Não é com S, é com Cas, com Z, o Supacaz. Vai lá dar uma olhada, SupacazBR no Instagram. E esse episódio também é um apoio do Mosqueteiros no Esporte, uma iniciativa do meu amigo, parceiro ouvinte e parceiro aqui também de Endorfina, tem colaborado aí bastante com Endorfina, o Marcelo Sintra. O site Mosqueteiros do Esporte, um site que ele criou, que nada mais é do que um site de patrocínio coletivo de atletas. A partir de R$25 por mês você pode incentivar um jovem atleta profissional e em troca você, além, claro, da satisfação, além, claro, de você estar sabendo e feliz que você está colaborando com o esporte brasileiro, você ainda pode receber em troca descontos em diversas lojas e prestadores de serviço que já estão lá no site do mosqueteirosdoesporte.com.br. Então, dá uma conferida lá, seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram ou Mosqueteiros do Esporte no Facebook, para que você acompanhe aí quem são os atletas, para que você acompanhe aí o que o Marcelo está conseguindo fazer através desse site Mosqueteiros do Esporte. É uma iniciativa muito legal, já falei isso aqui outras vezes. Eu acho que o esporte brasileiro pode ter sim uma saída, e essa saída pode estar na mão, na minha mão, nas suas mãos, na mão da iniciativa privada, na mão da pessoa física mesmo, em estar incentivando os atletas, os jovens talentos. Enfim, é um assunto para outra hora, mas eu acho que essa é uma iniciativa muito legal, então vamos valorizar, vamos dar uma conferida lá, mosqueteirosdoesporte.com.br. E agora vamos lá para mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina Podcast com a Elisa e o Eduardo. Nesse episódio teremos mais uma vez uma aula, e dessa vez será sobre como lidar com a parte mais importante do nosso corpo quando falamos de desempenho, a mente. Como fazer para lidar, driblar e resolver as questões que nos perturbam ou tiram o foco, muitas vezes sem ao menos nos darmos conta. Converso hoje com a pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira do mesmo hospital. Ela foi a primeira Fellow do Mind and Life Institute, nomeada na América Latina desde 2015. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo.
Neurociência e comportamento é sua principal linha de pesquisa, tendo especial interesse em avaliar bem-estar e performance através de uma plataforma multimodal. E para me ajudar a entender isso de uma maneira mais prática e aplicada ao esporte, convidei ele, que é um coach de alta performance e especialista em comportamento, especialista em fisiologia e metodologia do treinamento esportivo pelo CEF, na Universidade Federal Paulista de Medicina e graduado em Educação Física pela FMU. Um sujeito que vem se destacando no mundo dos esportes por entender que cada vez mais os limites do corpo podem não ser a diferença entre o vencedor e o perdedor, mas o controle da mente, das emoções, reações e do estresse ao qual todos somos submetidos. Então sente-se, pegue caneta e papel. Com vocês, Elisa Harumi Kozassa e Eduardo Shinichi Takeuchi, surfistas e parceiros de trabalho. Sejam muito bem-vindos. Oi, tudo bom, Michel? Muito obrigada por ter convidado a gente aqui para esse bate-papo. Acho que vai ser muito, muito interessante a gente conseguir fazer essa ponte entre a mente e o corpo. Legal, tudo bem, Edu? Tudo bem, Michel? Eu fico elogiado aqui com o convite e é um prazer enorme poder contribuir com um pouco do que a gente sabe aí, do que a gente aplica para os telespectadores aí. Legal. Eu já disse isso para vocês aqui em off, quando a gente estava agendando aí a gravação e trocando nossas mensagens e e-mails, mas vai ser muito legal, por isso que eu fiz aqui essa brincadeira que vai ser uma aula, mas na verdade não é uma brincadeira, porque vai ser uma aula. Eu tenho certeza que grande parte dos ouvintes aqui do Endorfina não estão familiarizados com o que a gente vai conversar aqui. Eu tampouco, por isso para mim também vai ser uma aula. Eu estou aqui na primeira cadeira, porque a gente tem visto, mesmo os leigos, as pessoas um pouco mais antenadas, que cada vez mais se fala disso que vocês estão vivendo, trabalhando, e no caso aí da Elisa, pesquisando, mas nos esportes de endurance eu não sei até que ponto isso chega, principalmente aos atletas de elite, mas claro também aos amadores aí, que é a grande maioria das pessoas que ouvem aqui o Endorfina. Então acho que vai ser um papo bem esclarecedor e, de novo, acho que a gente tem que tentar aí traduzir, Edu, aí com a sua pegada aí mais terráquea, né? Não de neurocientista como a Elisa, para a gente poder traduzir isso e poder estimular as pessoas que estão ouvindo a estarem buscando cada vez mais esse tipo de conhecimento, porque hoje no esporte de endurance, principalmente falando aqui da natação, do triatlon e do ciclismo, a gente vê que as pessoas estão buscando cada vez mais as melhorias no treinamento, que claro faz sentido, sem isso a gente também não avança, mas eu acho que a cabeça tem ficado, vamos dizer assim, relegada a um terceiro, quarto plano e talvez relegada totalmente, as pessoas não se focam nesse quesito. Então vamos lá, Elisa, faz uma breve apresentação, além de tudo isso que eu falei, fala um pouquinho mais aí sobre a sua linha de trabalho, como é que você, enfim, qual é a sua formação e tudo mais. Bom, como você colocou, a minha formação inicial em biologia, mas eu fui depois fazer o mestrado e doutorado numa área que é basicamente as explicações biológicas, fisiológicas para o comportamento, que é a psicobiologia. E dentro disso eu comecei a tentar entender inicialmente, né, lá no começo da minha carreira, os efeitos de práticas como a meditação, né, e o yoga e tai chi para a saúde física e mental. E aí a gente acaba tendo essa experiência bem interessante de conseguir tentar entender um pouco mais como a mente afeta o funcionamento do corpo. E aí um pouco mais para frente, o Edu, né, faz uns 2 anos mais ou menos, ele estava procurando uma pessoa que entendesse dessa parte, né, da mente. Eu mesma pratico meditação há muitos anos. Esse meu contato nessa questão da mente-corpo começou quando eu tinha 12 anos de idade, e eu comecei a praticar uma arte marcial japonesa, que é o Aikido. Uhum. Eu treinei muitos anos, cheguei até o 5º grau faixa preta, fui instrutora, né, e aí a gente começa a ter uma noção muito, muito clara, né, na experiência pessoal e vendo também os alunos, o quanto o estado mental afeta o corpo e o desempenho, né, desse corpo. É muito interessante mesmo. E aí o Edu acabou me procurando para a gente começar a dar suporte para um dos atletas que realmente são excepcionais, né,
mas talvez estivesse faltando um pouco dessa questão do foco. Entendi. Vocês se conheceram o quê? Surfando através de amigos, ou o Edu chegou lá, sei lá, na porta aí da tua sala, foi lá no hospital, ou através de Instagram? Como é que vocês se conheceram, Edu? Foi engraçado essa história. Eu estava procurando, né, nessa minha busca por evolução, nessa ambição de querer melhorar e querer melhorar os atletas, eu comecei a pesquisar sobre mindset, comportamento, meditação, e fui no Google mesmo, na raça, digitei Congresso Internacional de Neurociência. E, para minha surpresa, depois de 1 mês e meio, teria um congresso no Einstein, que eu acredito, e até, se não me engano, a Elisa que estava organizando, e tentei me inscrever para participar do congresso, né? Só que eu não sei por que raios d'água, eu não consegui me inscrever, e na mesma semana eu fui convidado para fazer um curso de 2 indianos da One World Academy que dão um curso em Harvard, enfim, e não consegui me inscrever quer dizer, priorizei esse curso com os indianos e não deixei de lado, né, o congresso. Comecei a pesquisar professor por professor. E, claro, né, na hora que eu vi o Lattes da Elisa, o currículo ali científico da Elisa, me surpreendeu. E eu não sei se japonês tem muito de ter afinidade com o japonês. Na hora que eu olhei o currículo da Elisa, engraçado. Vivemos em colônia. Mas, enfim, na hora que eu olhei o currículo da Elisa, eu falei, vou pesquisar quem que é essa mulher aqui. Fui no LinkedIn e achei um amigo em comum e entrei em contato com ele e falei, você conhece a Elisa? Como que ela é acessível, não é acessível? Enfim, resumidamente, eu entrei no Facebook, achei o Facebook dela e a primeira foto que eu vejo é ela com uma prancha. Opa! Eu falei, tem fit aí. Então, acho que... e aí foi o seguinte... Eu entrei por mensagem no Messenger mesmo do Facebook, falei, Elisa, tudo bem? Fiz uma breve apresentação, enchi o saco dela, no bom sentido, e ela foi super solícita, falando que seria interessante a gente conversar e que teria fit com os alunos de doutorando, de mestrado dela, até porque eram educadores físicos também. E eu falei, não, tá tudo bem, eu vou falar com eles, mas eu quero tomar um café com você. E desse café saiu um almoço, e acho que desde esse primeiro almoço foi assim, 100% de afinidade, pelo menos da minha parte. E hoje eu posso considerar... Hoje eu falo de boca cheia que ela é a mestra, eu sou o gafanhoto. Edu, faz... do Edu, porque o Edu tem um conhecimento incrível, né? Eu acho que a gente tem muito uma coisa de troca mesmo, né? Não tem essa de mestre e gafanhoto, não. É uma brincadeira que ele faz, mas eu sei perfeitamente das habilidades e capacidades dele, né? Legal. Isso me soa, Elisa, como palavras de um sábio, né? Porque todo mestre acha que não é mestre, né? Mas o gafanhoto tem a noção exata de que é o gafanhoto, né? Mas vamos lá. Edu, como é que você caiu no surf e você acabou... Não sei se eu posso dizer que você é especialista em surf, mas uma das suas especialidades é treinar atletas de ponta do surf. Como é que você caiu de um professor de educação física e personal e tudo mais? Como é que você caiu e engendrou por esse esporte que, claro, está cada vez mais em voga, felizmente, aqui no Brasil? Sim, sim. Eu sempre fui aficionado por esporte, praticante de esporte desde os meus 4 anos de idade. E quando eu conheci o surf, foi amor à primeira vista. Comecei a me dedicar ao surf e até larguei todos os outros esportes. E como um profissional da educação física, tinha marcado a minha primeira surf trip para El Salvador na época. E a gente foi fazer uma pesquisa, né, científica. Vamos ver como é que os surfistas fazem para se preparar. Eu e meu sócio, inclusive. E a gente não achou nada de estudo científico, né, nos congressos internacionais, nas bibliografias aí que a gente tem do mundo inteiro. A gente não viu nenhum estudo
sobre preparação física específica para o surf. A gente falou, putz, tem um nicho aí para a gente trabalhar, para a gente desenvolver. E foi aí que a gente começou a fazer um trabalho em 2010 para 2012, pesquisando, avaliando, fazendo testes nos atletas. Atletas na época era um Pro Júnior, um do QS, né, Qualify Series, e o outro que já estava no circuito mundial, na elite do circuito mundial. E a gente até publicou esse artigo em 2014, no American College of Medicine Sports. A gente divulgou o que a gente fez, e desde então a gente vem trabalhando ali, tentando quebrar alguns paradigmas, né, porque na época quem preparava os atletas eram antigos surfistas, então não tinha muito embasamento científico. E foi assim, desafiador no começo, mas hoje é gratificante a gente ver o Brazilian Storm, né, como todo mundo fala aí. Já tem outras pessoas trabalhando com essa mesma especialização, dando foco para o surf, já que o surf, enfim, se tornou um esporte mainstream no Brasil? Sem dúvidas, tem excelentes profissionais, e hoje em dia com a internet, né, até uma das suas perguntas, quais são os países ali que trabalham, que preconizam a ciência, é difícil a gente falar de um ou outro. Acredito que todos os países, todos os profissionais, se procurarem, se quiserem pesquisar, estudar e aplicar, é questão de vontade mesmo, porque tem na internet, tem nas bibliotecas aí científicas diversos artigos para aplicar na prática. Uma coisa que é interessante ressaltar do trabalho do Edu, que ele é mais do que um preparador físico, né? Ele é um coach, assim, no sentido realmente de trabalhar a cabeça, ajudar o atleta a focar nas suas metas, né? Tentar entender um pouco também da vida pessoal, porque é uma ilusão a gente achar que agora você é o atleta, agora você é o pai, agora você é o esposo, né? Ou esposa, enfim. Na verdade, a vida é uma só, e certamente cada momento da vida interfere no outro momento da vida. E o Edu tem um trabalho muito interessante nesse sentido de ajudar o atleta a se organizar, né? Eu acho que o que muitas vezes falta em todos nós é uma organização da vida pessoal e profissional para que a gente consiga estar mais focado em cada um dos setores quando necessário. E de verdade, assim, eu só entro numa pequena parte aí do trabalho global do Edu, que é nessa parte de foco, de ajudar um pouco no equilíbrio emocional. Então essa é a ideia. E mesmo os atletas de elite, né, a gente percebe que poucos têm uma assessoria tão completa como a que o Edu e o Daniel aqui pela Personal Boards estão ministrando, né, para os atletas. Porque muitas vezes eles têm preparadores físicos e tal, mas assim, aqui realmente eles procuram fazer um trabalho mais global, mais integral. Elisa, eu já recebi aqui uma psicóloga esportiva e a gente falou um pouco aí, né, nessa seara do aspecto psicológico. Qual é a diferença do que você pesquisou e do que você estudou e você está passando pro Eduardo, né, e através do trabalho de vocês, da parceria de vocês, do trabalho, por exemplo, de um psicólogo do esporte, ou não tem uma borda, né, uma divisão, é uma coisa que se integra? Eu acho que pode até ter uma intersecção, mas eu acho fundamental também o trabalho do psicólogo. Quando necessário, realmente o Edu também chama o psicólogo, seja especializado na área do esporte ou em outra área, né? Porque o trabalho é diferente. Vamos dizer assim que o nosso trabalho, o meu em especial, ele é educacional. Não é um trabalho terapêutico, né? Então, basicamente, a gente ajuda o atleta a perceber as suas necessidades, onde que está faltando foco, se realmente a parte emocional está pegando, mas o que é? Como é que a gente percebe a emoção? É um trabalho muito mais educacional, ele não é um trabalho terapêutico, tá? E ressalto que
quando a gente percebe que é necessário, a gente recomenda mesmo o atleta ir buscar um profissional de saúde mental específico para uma terapia ou um tratamento. Quais as constatações científicas que se tem conhecimento hoje a respeito dos benefícios de práticas como a meditação, a yoga ou o tai chi? As evidências são bastante interessantes, né? Em especial estudo sobre meditação, a gente tem uma história com trabalhos publicados em revistas como a Science, desde os anos 70. Aí a gente passa por um período onde os trabalhos não são de muita qualidade, nos anos 70, 80, tem alguns trabalhos bons, mas muitos que não tem, por exemplo, o que a gente chama de um controle experimental adequado, né? E aí, mais ou menos do final da década de 90 para cá, existe todo um movimento para se realmente procurar fazer trabalhos nessa área, né, mente e corpo de mais qualidade, e muito tem a ver com o Mind and Life Institute, do qual eu sou fellow, né, desde 2015, que é uma organização que vem primando por reunir contemplativos do calibre do Dalai Lama, né, com alguns dos mais importantes professores de universidades como Harvard, Stanford, né, universidades da Alemanha. No meu trabalho também a gente tem algumas colaborações bem importantes com essas universidades, de tal modo que nosso trabalho tem sido bem reconhecido também lá fora. E a ideia é realmente que existem boas evidências, por exemplo, da meditação ajudar não só na atenção, né, nessa questão do foco, mas também ajudar a pessoa a reduzir os níveis de estresse, né? Aquele estresse excessivo. Vamos lembrar que estresse ele é necessário para a sobrevivência, mas aquele estresse crônico excessivo que acaba prejudicando a vida pessoal e o desempenho. Esse estresse crônico e excessivo é o que você falou no TED, que é o distress? Isso, é o distress, né? Em inglês tem esse termo distress, que basicamente são aqueles momentos que a gente passa por um estresse prolongado, sobre o qual a gente não tem controle, né? A gente se sente desempoderado, né? A gente não consegue controlar, tá? E que acaba prejudicando a nossa rotina no dia a dia, a nossa funcionalidade, né? Por exemplo, eu acabo dormindo mal, eu não consigo me alimentar direito, me relaciono mal com as pessoas, né? Por causa desse estresse sem controle, prolongado, crônico. A gente pode dizer que o estresse ele é benéfico ao ser humano e talvez você me corrige, mas eu acho que eu li isso não sei se foi alguma National Geographic há muito tempo, que o estresse, na verdade, ele teve um papel fundamental para a evolução do ser humano e para a nossa própria sobrevivência. Esse estresse que a gente chama de estresse, na verdade, em inglês, eles criaram esse termo distress. Então, distress seria o estresse negativo, e em inglês você tem o eustress, que seria o estresse positivo, esse que nos estimula, que nos leva a buscar novas metas, né, e a viver melhor, inclusive. Um exemplo de eustress, de bom estresse, é um período, quando ele é por um período curto, né, ele é controlado. Por exemplo, você decide que vai fazer um treinamento, né? Esse treinamento, sei lá, dura uns 6 meses, né? Mas você sabe que depois desse treinamento você tem um objetivo a ser alcançado, né? Você sabe o que vai acontecer nesse treinamento, né? Você se diverte nesse treinamento também, né? Porque você está interessado nesse treinamento, e aí você tem uma recompensa depois desse tempo. Isso seria um exemplo de um estresse, um estresse no nível agradável, controlado, ele tem um objetivo e ele não está prejudicando o seu desempenho no dia a dia. É por isso que na tua palestra você fala, nessa palestra do TED que eu vi, você fala que performance não é sinônimo de alto nível de estresse. Isso. O alto nível de estresse, ele pode ter um efeito contrário se ele for ao longo do tempo, né? Porque algum estresse ele é necessário para você ter uma boa performance, mas o excesso de estresse vai acabando levando a um desgaste, né? E num extremo ele pode acabar levando até a um burnout.
Ô Edu, como você consegue, como é que você está conseguindo, quais são os obstáculos para você colocar na prática o que a Elisa aí tem te ensinado com relação a foco e até mesmo a isso que a gente acabou de falar, né? A conseguir mostrar para um atleta, especificamente no teu caso de surf, mas eu acredito que isso possa ser replicado aí para qualquer modalidade, como lidar com a resistência ou com a falta de conhecimento dos atletas e conseguir ao mesmo tempo executar o teu trabalho e aí ter o sucesso que vai ser comprovadamente constatado pelo próprio atleta também, dados os resultados e a evolução deles. Acho que o primeiro obstáculo é o preconceito, né? Meditação, como assim? Vou levitar... Enfim, de uma maneira mais abrangente, né? Só que até um ensinamento da própria Elisa, eu falei assim, nós vamos fazer um treinamento de alta performance. E quando eu falo que é um treinamento de alta performance, é melhorar a performance dos atletas, com certeza já desperta um interesse maior, né, na vontade deles praticarem, na vontade deles fazerem. E aí eu falo, a ciência é o que a ciência traz de mais novo, entre aspas, né? Pelo menos para os ocidentais, para os orientais já é uma prática mais cultural, né? Elisa pode falar melhor que eu, mas para nós ocidentais é uma prática nova e que a gente está aplicando, que tem aplicado nos atletas e que tem gerado bastante resultado. O desafio agora, nesse momento, porque todos os atletas que a gente aplicou, eles mantêm, eles aceitaram, né, e principalmente mantêm a prática, mas a constância, eu acredito, pela bagagem ali, pela educação de não ter isso desde criança, né, a constância eu acho que é o maior desafio nesse momento. Entendi. Só puxando aqui um parênteses pelo que você acabou de falar aí de ocidental e oriental, Elisa, e dá pra gente dizer quem foi que começou com as práticas de meditação, se tem alguma coisa a ver diretamente com a yoga, enfim, o próprio Tai Chi, dá pra gente, existe um consenso, assim, surgiu, sei lá, na Idade da Pedra, não sei aonde, como é que fica isso? Não tem assim um consenso, mas tem um antropólogo, Johnson, que ele faz uma aposta de que as primeiras técnicas devem ter começado ainda na época das cavernas, quando os hominídeos se reuniam em torno do fogo, né? Então, eles se sentavam na frente da fogueira, um ambiente seguro e que permitia acalmar a mente e manter o foco na chama, né? É bem interessante, eu acho bem provável essa hipótese, mas mais recentemente você tem textos da Índia, da China, enfim, mostrando pessoas que parecem estar em posturas meditativas, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem que fazer uma ressalva de que no Oriente as pessoas praticam meditação. No Oriente, os yogis, os monges praticam meditação, mas o público laico, né, o público leigo, não tem esse hábito. Em 2011, eu estava então na Índia, num congresso, em que estavam alguns dos mais importantes yogis da Índia e pesquisadores da área do yoga de várias partes do mundo, e aí um desses yogis se levanta e diz: eu agradeço a vocês, cientistas do Ocidente, porque finalmente os indianos estão começando a praticar o yoga graças aos benefícios que parecem estar sendo comprovados nos trabalhos de vocês. Que legal! Foi bem interessante. Isso só para ilustrar essa ideia de que às vezes a gente tem uma ideia distorcida, né? Na verdade, a maioria da população no Oriente não tem nem acesso a essas práticas, né? Então é muito importante também o trabalho da ciência, porque a ciência ela é global, né? E à medida que é uma das linguagens hoje talvez mais importantes, né, em termos de credibilidade. Então, inclusive, isso é uma grande responsabilidade da parte dos cientistas, né? Tentar fazer trabalhos os mais isentos e idôneos possíveis, né? Ô Edu,
como é que você vai conquistando a confiança do teu aluno, do teu atleta, para que ele vá, vamos dizer assim, soltando esse preconceito, se livrando desse preconceito e vá adotando aí com mais segurança o que você está querendo aplicar e que você está trabalhando com a Elisa? Existem, assim, mini resultados que você consegue mostrar para ele que ele está mais focado, que ele está conseguindo se concentrar melhor no desempenho dele? Ou tudo é medido através apenas do desempenho, seja força, agilidade, enfim? Palpável, não, a gente não tem nada palpável, a não ser o desempenho deles mesmo e os resultados, né? Então a gente vê o próprio Felipe Toledo, ele em 2 anos de trabalho, ele disputou o título até o final, até a última etapa de pipeline. O Samuel Pupo, ele nunca tinha ganhado um resultado tão expressivo quanto o ano passado, né? A gente fez 6 meses de trabalho praticamente de concentração, de meditação, e ele ganhou um evento Prime, 10 mil, o evento com maior pontuação para a classificação da Elite, e disputou também a classificação até a última etapa ali no Havaí. O Ian também, em 8 meses de trabalho, nas 2 primeiras etapas desse ano, já tem um 5º e um 3º lugar. Então, esses resultados, e o principal, acho que o que a Elisa falou é o mais importante. Eles estando bem, eles entendendo por que eles estão competindo, não é o simples fato de competir, né? Mas saber que aquilo é só uma fase para eles se tornarem seres humanos melhores, né? Acho que esse é o principal benefício, né? Eles estarem presente, vivenciar cada segundo ali, família, trabalho, amigos. Então, acho que esses são os resultados não palpáveis, mas que eu acredito que são os mais gratificantes para cada atleta. E o que eu posso fazer é fazer exatamente aquilo que eu preconizo. Então, dando exemplos, fazendo, né? Se eu preconizo alguma coisa, nada mais justo do que eu fazer 100% daquilo que eu falo. Acho que esse é o maior exemplo que eu posso dar para eles. Você falou aí de que o que eles estão passando, no caso aí, né, de um atleta treinando para uma competição, um objetivo maior e tal, e pode durar, enfim, 6 meses, muitas vezes para os atletas olímpicos, né, se costuma dizer que é um ciclo de 4 anos e tal. É claro que não é tão intenso quanto a véspera da competição, como a gente está aqui agora, né, na iminência, se acontecerem os Jogos Olímpicos de Tóquio e tal. Mas muitas vezes o que a gente percebe, e aí passando um pouco aí aqui para o universo do endurance, principalmente na corrida e no triatlon, mesmo o amador, né, que aí eu descobri isso no ano passado, de uma maneira aí gravando com um convidado, um pai de um super atleta brasileiro de triatlon, o pai do Igor Amorelli. Ele me lembrou, e eu já tinha esquecido isso, de que o amador, na verdade, tem esse nome justamente porque ele é um cara que ama o que ele faz, né? E a partir do momento que você é profissional, você não pode mais colocar a paixão em primeiro plano, porque você vai passar a depender daquilo, né? Você vai passar a encarar aquilo como um trabalho, e aí você acaba tendo todos os pesos e as responsabilidades. Através desse trabalho de foco, meditação, isso que você tem desenvolvido junto com o Edu, Elisa, é possível ou é necessário ainda relembrar ao atleta que está lá num campeonato mundial, numa das etapas do campeonato mundial de surf ou na principal prova da modalidade dele, de que acima de tudo ele faz aquilo porque ele gosta, ele ama, ele é um amador daquilo, e aí, claro, num outro nível ele tem que render e se dedicar como se fosse de fato a última coisa que ele esteja fazendo, porque ele depende daquilo para não só para o seu ganha-pão, mas para atingir o objetivo a que ele mesmo se propôs. Existe alguma coisa nesse sentido de que você tem que lembrar e puxar o cara assim, olha, mas no fundo você faz... Por que você está subindo numa prancha, caindo numa água gelada, ou porque você está acordando cedo para correr 2 horas debaixo de chuva? Porque você ama isso, você escolheu isso, ninguém te obrigou a fazer isso. Existe alguma coisa nesse sentido? Existe, inclusive essa é uma parte até que o Edu trabalha mais, né, que ele fica mais próximo dos atletas, mas eu acho que a ideia geral, a mensagem geral que a gente tenta passar
em que o mais importante é que você é um ser humano, né? E que você está tendo o privilégio de conseguir unir o que você ama com o que é o seu ganha-pão, né? Isso não é uma coisa muito simples, porque creio eu que para quase todos os atletas existem alguns momentos na vida em que aquilo que a pessoa amava tanto pode se tornar aquilo que ela odeia, né? Porque virou uma obrigação para que ela possa sobreviver, possa se sustentar. Mas o que a gente sempre procura relembrar a pessoa é tentar ver o aspecto positivo e que é real, né? Não é nenhuma ilusão. Você tem o privilégio de fazer o que ama e ainda ganhar por isso, né? E dentro dessa visão mais humana, a gente tenta lembrar o atleta de que ele tem que se divertir, ele tem que se sentir feliz, né? Essa questão da felicidade, ela é central na vida de um ser humano, não importa se é um atleta, não importa o que seja. Então, se a pessoa não está feliz, a gente tem que parar, pensar e tentar retomar o caminho da felicidade dentro do que ela está fazendo. Isso é fundamental. Pode parecer meio óbvio, né, num primeiro momento, mas relembrá-los através de sessões semanais ali, são processos, né? Relembrá-los ali faz parte do processo para eles estarem sempre, né, reativando esse desejo, essa vontade de estar no mar. Por que eles estão lá? O que eles estão fazendo, né? E tudo que aquilo representa para eles. Então, sim, sessões semanais são importantes para isso. Vocês falaram aqui agora de 6 meses de treinamento, vamos pegar como base esse período. Durante esses 6 meses que a pessoa está focada, né, treinando intensivamente para um evento X, né, no final desse período aí de 6 meses, dá para manter o cara 100% focado? É possível? É recomendável? Ou existem oscilações e picos até, vamos dizer assim, benéficos para que o cara, enfim, consiga manter essa longevidade né, num longo prazo, aí chamando 6 meses de longo prazo, desse foco, desse trabalho que eu imagino que seja cada vez mais crescente, também do ponto de vista físico, né, da preparação física, para que ele chegue de fato no seu pico, no auge, na data X da competição tal. É muito importante lembrar que não estamos falando de máquinas, né? A gente está usando o termo o atleta, mas na verdade para a gente é muito mais o Ian, o Felipe, o Samuel, né? São seres humanos. Então, que vão haver oscilações, elas vão acontecer, e é muito importante que a pessoa aprenda a aceitar as oscilações que fazem parte do humano. Se a pessoa começar a negar e ficar com raiva de quando o desempenho não foi bom, né, ela vai ficar fixada nessa coisa ruim. E é uma das coisas que a gente procura trabalhar, é lembrar do humano, ok, não foi bom dessa vez, mas vamos para a próxima, o que dá para melhorar, né, e procurar manter essa visão positiva das oscilações, simplesmente que elas são parte do processo, né? E eu acho que o Edu pode complementar. O que você foi no ponto. Não tem como a gente deixar 6 meses o atleta focado. A gente falou 6 meses porque foi o início do trabalho com esses atletas específicos, tá? Mas não necessariamente é o ano inteiro. A questão é que claro, tem momentos que eles estão mais focados, né? Período pré-competitivo, competitivo é um momento no qual eles têm que estar realmente mais atentos. Mas até no próprio treinamento, né, a gente tem todo um planejamento, toda uma programação de quais momentos específicos a gente vai atuar com determinados estímulos, entendeu? Então, é importante treinar a meditação e o treinamento físico? Sim, mas é importante descansar e relaxar também. Senão não vive, né? São seres humanos. Exato, e o descanso cada vez mais está sendo compreendido como uma parte do treinamento, né? A parte que você não treina também faz parte do treino. No quesito experiência e desempenho,
a gente também aí tem lido, tem visto e tal, que muitas vezes, à medida que, eu acho que o próprio Kelly Slater, se eu não me engano, acho que eu já li alguma coisa a respeito. É claro que o cara não tem mais a saúde que ele tinha, né? Não tem mais o vigor físico que ele tinha, ele precisa de muito mais tempo de descanso para poder se recuperar de uma sessão de treinamentos e tal. Então o cara acaba compensando esse declínio do vigor físico com a experiência, que eu imagino que tenha muito a ver também essa experiência, não só com a parte prática, né? No caso aí do surf, do cara saber escolher qual é a onda, o cara ter a estratégia e a frieza para estar decidindo escolher uma onda faltando X segundos para acabar a bateria e tudo mais. Existe, Elisa, alguma coisa que comprove essa máxima, tipo a teoria, né, do Malcolm Gladwell, né, das 10 mil horas, que parece que já foi por água abaixo aí e tal, mas alguma coisa nesse sentido, assim, tipo, quanto mais tempo o cara tiver meditando, quanto mais tempo o cara tiver trabalhando o aspecto mental, o seu aspecto mental, ele vai conseguir compensar eventualmente um declínio físico ou o próprio cérebro, aí pensando não só em 3, 4, 5 anos, mas aí pensando também na terceira idade, na velhice, há um declínio cognitivo que eventualmente a gente não consegue mais, meditar ou se concentrar da maneira como era quando éramos jovens, por exemplo. Olha, é bem interessante, né? Tem um estudo, essa história das 10 mil horas se baseia em estudos com musicistas, né? Violinistas mais especificamente, onde se compararam violinistas que tinham treinado 7.500 horas aproximadamente com violinistas que haviam treinado cerca de 10 mil horas. E o que se observou é que realmente ter treinado 10 mil horas era melhor em termos da qualidade do desempenho desses musicistas comparados aos que haviam treinado 7.500 horas. Tem um estudo com meditadores que haviam treinado no mínimo 10 mil horas, né, tendo por base esses estudos com os musicistas. E esses meditadores haviam treinado entre 10 mil e 50 mil horas durante a vida, eram monges. E realmente os resultados que foram encontrados pelo laboratório do Richard Davidson, que é um dos grandes pesquisadores na área da meditação, mostraram uma excepcional habilidade de controle do foco e da sustentação do foco, né, medido por aparelhos como o eletroencefalograma, por exemplo, né? Então você tinha uma sustentação de um padrão de ondas cerebrais como nunca se havia visto anteriormente, tá, em outros estudos. Então faz diferença você treinar mais, faz diferença, né? Você pode chegar até uma habilidade realmente excepcional, onde vem essa ideia das 10 mil horas, né? Não creio que seja um número mágico, 10 mil horas, mas a gente pode dizer que, de uma maneira geral, quanto mais você houver treinado, maior as suas habilidades. A gente pode até comparar com a habilidade física, né? Quanto mais você tem um treinamento, uma consistência no treinamento, suas habilidades físicas vão se desenvolvendo também. Aí você falou do Kelly Slater. Kelly Slater é um ótimo exemplo, porque se ele hoje compete com meninos que têm metade da idade deles e ainda consegue estar na elite do surf mundial, muito se deve ao trabalho que ele já via como importante quando ninguém vislumbrava, que é o trabalho mental e também físico, né? Numa época em que os surfistas só surfavam, ele surfava, fazia preparo físico, praticava yoga, né? E meditava também. Então a gente vê uma diferença nas habilidades dele. A gente coloca ele como um indivíduo realmente totalmente fora da curva. Eu tive a oportunidade de conversar com o Kelly quando a gente estava na etapa do Surf Ranch. A gente teve uma conversa muito interessante e realmente deu para ver o quão focado ele é, não só no preparo físico, nutrição, né, no preparo mental. Então, realmente um atleta que vê os vários aspectos, né, que são importantes. E com relação ao envelhecimento, a gente tem um estudo publicado na Frontiers in Aging Neuroscience comparando mulheres praticantes de yoga com mais de 60 anos com mulheres que não praticavam yoga com mais de 60 anos. Nós selecionamos mulheres que tinham
todas alto nível de escolaridade, ou seja, nível superior. Foi bem difícil fazer esse estudo, porque no Brasil, mulheres com mais de 60 anos que tenham nível superior, elas ainda são raras, né? E ainda mais metade do grupo aí praticando yoga há pelo menos 8 anos. E aí nós vimos que haviam diferenças na espessura do cérebro. As mulheres que haviam praticado yoga, elas tinham o córtex cerebral mais espesso em áreas de atenção e memória, comparadas às mulheres que não praticavam, apesar de em ambos os grupos todas terem estudado muito durante a vida, né? A gente escolheu mulheres que haviam tido pelo menos nível superior, porque a gente sabe que a escolaridade é uma das coisas que mais protege o cérebro. E mesmo assim, haviam diferenças na espessura do córtex cerebral em áreas ligadas à atenção e à memória. Esse estudo foi comentado em várias mídias do mundo todo, inclusive num blog do Fórum Econômico Mundial. Né? Foi bem interessante esse nosso estudo. Que legal. Há diferença entre o funcionamento do cérebro de homens e mulheres, ou quando se fala em cérebro é tudo igual? Não é igual, né, mas especificamente nesse estudo, a gente havia convocado voluntários de ambos os gêneros. Só que como tem muito mais mulheres praticando yoga, acabaram aparecendo quase que só mulheres. Então a gente acabou selecionando esse grupo específico. Entendi. Existe alguma coisa que as pessoas, de uma maneira geral, podem fazer para melhorar a capacidade, sei lá se eu posso dizer assim, do desenvolvimento das habilidades mentais? Por exemplo, alimentação. Sei lá, se eu comer mais beterraba, eu tenho chance de ter uma cognição melhor e eventualmente eu vou ter mais facilidade para meditar. E eu estou perguntando isso, não somente por uma curiosidade minha, mas assim, o que a gente ouve, né? Assim, as pessoas... eu tenho visto, principalmente fora do Brasil, que cada vez mais grandes líderes, pessoas de sucesso, têm dito que meditam, né? E aliás, eu quero depois perguntar para você, Elisa, dos tais apps de meditação, né? Que a gente está sendo aí bombardeado aí por essas propagandas nas redes sociais. Cada dia que parece que surge um novo aplicativo. Quero saber se isso funciona ou não. Mas enfim, as pessoas ainda têm uma barreira justamente porque parece que meditar significa assim, tá sobrando tempo, hein? Você vai meditar, tá sobrando tempo, você vai fazer yoga, né? Você não tem que trabalhar, você tá, né? Enfim. Então, existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para melhorar o aspecto mental dele mesmo, ou alguma enfim, ajudar na desenvoltura cognitiva e até ajudar na prática de meditação? Tem um site para leigos, se não me engano é da Cleveland Clinic, né, onde eles falam sobre a saúde do cérebro e algumas das dicas. E lá eles citam, por exemplo, em termos de nutrição, uma dieta mediterrânea, né, que envolve grãos, envolve peixe, né, enfim, a conhecida dieta mediterrânea. O exercício físico aeróbico, que é uma das coisas que se sabe que protege o cérebro. Né? Então, a escolaridade, continuar estudando. Se você não vai estudar na faculdade, pelo menos você tem que ler muito, estudar, fazer meditação, né? E descansar. Dormir bem é fundamental. Aí você veio com essa questão sobre, eu tenho ouvido pessoas de sucesso que têm falado que meditam, né? Primeiro vamos tentar entender o que é uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa de sucesso, creio eu, que a gente não pode medir isso só pelo sucesso financeiro. Eu acho que um dos pontos mais importantes desse sucesso realmente a pessoa se sentir mais feliz. É uma pessoa que consegue estar num estado de contentamento, num estado de felicidade mais constante, né? Eu acho que esse pode ser um parâmetro de sucesso melhor do que o sucesso financeiro, que muitas vezes envolve quebra de relacionamentos familiares, que pode acabar envolvendo perda de sono, né? Várias noites de insônia e assim por diante. Se a gente for pensar em termos de uma pessoa mais feliz, ela é uma pessoa que sabe manejar melhor o seu tempo, então que ela vai ter tempo sim para as coisas que importam de verdade, estar com as pessoas que realmente são importantes, sua família, seus amigos. Vai ter tempo para meditar, para praticar yoga, ter o seu hobby favorito, seja ele qual for, né?
Então eu creio que o sucesso permeia todas essas questões. Não, eu concordo com você. Eu fui pego aí aí no jargão, é verdade. Eu tenho lido e ouvido que cada vez mais pessoas que são CEOs de empresas, ou que são grandes investidores, ou que são grandes empresários, ou até mesmo inventores, ou filósofos, mas assim, eu digo sucesso nesse sentido, mas cada vez mais artistas, né? Cada vez mais eu tenho lido e ouvido sobre meditação. Eu nunca ouvi ou li tanto sobre meditação quanto nos dias de hoje. Parece que é uma moda, mas que bom, se for uma moda, que bom que é uma moda boa, né? Que tem um propósito legal. Mas você percebe isso no teu dia a dia? Eu percebo no dia a dia e eu vejo também, eu fiz toda essa introdução para dizer que eu acho que felizmente o conceito de sucesso está começando a mudar, né? Que envolve justamente a pessoa estar mais feliz, ela realmente poder se perceber como uma pessoa que contribui para a humanidade, uma pessoa que contribui, se não para a humanidade, para a sua comunidade, se não para a comunidade, para a sua família, para os seus amigos, né? Então, cada vez mais eu vejo as pessoas entendendo que o equilíbrio emocional, a bondade, a compaixão, né, são coisas para serem cultivadas e que vão te tornar uma pessoa de sucesso de uma forma mais ampla, que contemple a sua vida como um todo, né, e não te leve a uma frustração de perceber que de repente sucesso profissional não era exatamente tudo como ela pensava. Não, concordo. Eu até acho assim, tá se expandindo. Ainda tem muita gente focada nessa visão de sucesso, né? Que é, enfim, ganhar dinheiro e acumular, né? Mas tem cada vez mais pessoas, e eu acredito que as pessoas mais novas estão muito mais voltadas para isso, né? Que já estão surgindo, enfim, se desenvolvendo nessa nova cultura de que sucesso não é necessariamente você ser CEO de uma empresa ou você ter X milhões na conta bancária, né? Uhum. Só um adendo aqui. Eu acho que mais do que o que eu vou comer para performar melhor, o que eu vou fazer eu acho que é mais um entendimento, né, da concepção do que é saúde, de viver bem, do que a Elisa preconizou ali, de ser feliz, né? Então, dormir bem, se alimentar bem. Então, não é um alimento específico, mas o que você come durante os anos, né? A forma como você leva a sua vida, você pratica esporte. Então, é muito mais amplo do que eu vou fazer pontualmente. Pensamento a longo prazo e uma mudança na concepção de viver bem mesmo. É um estilo de vida, né? Você usar tudo que a gente sabe até hoje, acho que a gente nunca soube tanto, né, em termos de, pelo menos, de disseminação de informação, nunca o conhecimento teve tão acessível quanto hoje. Então é usar tudo o que se sabe e poder fazer isso da melhor maneira possível e aplicar nas nossas vidas de uma maneira que nossas vidas mudem, né? Que o estilo de vida mude para que a gente viva melhor e aí sim a gente consiga, enfim, buscar a felicidade, que eu acho que é o que todo mundo almeja na vida, né? Independente do que seja a felicidade para cada um de nós. Inclusive porque se o atleta ver a vida dele só como desempenho, a performance dele, a gente tem vários exemplos aí de atletas que acabaram entrando em depressão, né? De vez ou outra aparece na mídia, né, casos de atletas que focaram totalmente na carreira, de repente a carreira termina. E aí? Né? A pessoa acabou não conseguindo, de alguma maneira, não teve visão do quão importante eram outros aspectos da vida. Então, eu acho muito importante a gente já de cara entender e criar uma cultura mais ampla do que é sucesso, que envolve a felicidade de estar com as pessoas que realmente importam. Vamos lá, passando agora para um lado bem prático. Eu e o ouvinte que está aqui agora e está interessado, eu não medito, a gente está interessado em começar a ter contato com a meditação ou a própria yoga. Yoga é mais fácil, né? Você se matricula aí num lugar e vai fazer. Eu não sei se são todas as academias, todos os estúdios que fazem um trabalho, vai dizer, legítimo de yoga, né? Ou yoga. Como é que um leigo
leigo faz, Elisa, para que ele tenha aí minimamente uma introdução? Porque a gente está falando de meditação, e aí eu quero que você explique rapidamente, mas assim, não significa você ficar 2 horas, né, de pernas cruzadas num ambiente tranquilo e escuro, enfim, meditando, né? Eu entendi, pelo que eu já ouvi, já li, que você pode meditar praticamente em qualquer lugar e, claro, desde que você já tenha prática, e não precisa ser alguma coisa que dure 2 horas, né? Como é que faz para o leigo começar a ter contato e eventualmente poder se aprofundar nisso para ter os benefícios que a gente está discutindo aqui? Em primeiro lugar, a gente tem que começar devagar, né? Porque se logo de cara eu disser que você tem que ficar meditando 2 horas, a maior parte das pessoas só de ouvir isso já não vai nem começar, e não é realmente necessário, né? Eu acho que o ideal é a pessoa começar de uma forma confortável, que sejam 5, 10, 15 minutos, né, sentado, quieto, né, prestando atenção, por exemplo, na sua respiração. O ideal, claro, é ter um instrutor, um bom instrutor. Tem aquelas pessoas que procuram como instrutor um monge, porque elas têm mais uma vocação religiosa, perfeito, mas também existem professores laicos hoje em dia, vários deles. O fato de ter vários deles também é um problema, porque muitas vezes você tem pessoas que não estão preparadas para ensinar meditação, mas como agora é uma moda, como você havia citado, né? Você tem uma enxurrada de pessoas ensinando meditação e que muitas vezes não estão propriamente treinadas para isso. Mas então fica a dica de, antes de começar uma aula de meditação, buscar, né, referências, talvez com pessoas que já praticaram, pessoas mais experientes em meditação, ou em último caso, talvez na internet, né? A gente tomando cuidado que a internet, enfim, tem tudo quanto é tipo de informação. E também existem os aplicativos, né? Eu entendo o aplicativo como uma possibilidade de uma primeira experiência, um primeiro passo, mas que não substitui, né, ter realmente um professor propriamente dito. Alguns aplicativos são muito bons. A gente chegou a desenvolver dentro do Einstein, em colaboração com a Natura, o aplicativo Meditação Natura, que está disponível, a princípio, gratuitamente, né, nas lojas aí de aplicativos para você baixar. E a gente testou a fase jornada desse aplicativo contra um aplicativo controle, né, que ajudava a pessoa simplesmente a parar e ficar se percebendo. Esse outro aplicativo ele tem vários componentes de psicologia positiva, de práticas, informações sobre estresse, respiração, relaxamento, meditação, né, e realmente esse aplicativo se mostrou melhor do que o aplicativo controle, que era um aplicativo de trabalhar com a percepção, tá? Então, o aplicativo é uma boa experiência inicial, até para a pessoa falar assim, isso aqui é para mim, ou de repente não é para mim, né? Porque eu também não acredito que todo mundo deva meditar e todo mundo, né? Acho que tem diferentes tipos de práticas, tem diferentes abordagens de você praticar meditação, tem as academias de yoga, né, como você mesmo havia citado. Algumas academias têm um foco mais físico, outras um foco mais mental. Também vale a pena experimentar e verificar em qual delas você se adequa melhor. Legal. As suas experiências, aí uma pergunta aí para ambos, o Edu pode começar respondendo. As suas experiências esportivas, aí no caso o surf e da Elisa o Aikido também, elas trazem vantagens na hora de vocês exercerem as suas profissões? Olha, não sei se traz vantagem ou não traz vantagem. Todo esporte traz vantagem, né? Então você vê, você mesmo disse das assessorias que estão em alta, né? Eu escutei alguns podcasts aí atrás de você, alguns podcasts antigos, e as assessorias esportivas em alta, né? Então você tem o comportamento de ser resiliente praticando esporte, e você transfere para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus relacionamentos. Então, com certeza, todo esporte vai trazer benefícios, né? Uma forma de você espairecer, uma forma de você relaxar, de se conectar com você mesmo.
Então, não é o surf, na minha opinião, tá? Na minha visão, não é o surf ou não é a corrida, é o esporte como um todo, traz muitos benefícios. E só um adendo ali com relação ao que a Elisa falou, eu acho que ela é realmente a melhor pessoa para falar como iniciar a prática de meditação, mas a minha sugestão é também ter mais atenção no que você está fazendo no dia a dia, né? Então, você está se alimentando, desliga o celular, sente a comida, você está conversando com sua esposa, esteja 100% presente. Eu acredito plenamente que a partir do momento que você começa a aplicar realmente os benefícios da meditação na vida real, é o momento que você vira a chave e começa a se conectar mais fácil em todos os aspectos da vida. E você, Elisa? Eu acho que o Edu falou realmente é muito importante, porque não adianta nada também você sentar para meditar 5 minutos, 15, meia hora, 1 hora, aí você se levanta da almofada e você volta a ser um ser humano que não dá atenção para os outros, que egoísta, né? E que, enfim, né? Ansioso no último grau. Então, assim, só faz sentido você sentar na almofada ou na cadeira ou praticar a meditação para que o resto do dia você seja um ser humano mais atento, mais gentil, né, mais amoroso, um melhor ser humano para conviver, né, e que também seja firme, assertivo quando necessário. E eu acredito que a prática esportiva ela é de uma forma assim significativa na vida de uma pessoa, ela pode transformar a forma dela se comportar. Eu vou dar o exemplo da arte marcial, mas uma arte marcial tradicional, ela não tem como foco aprender a bater. Uma arte marcial de modo tradicional, ela tem como foco fazer com que você se torne mais atento, perceba como as outras pessoas estão se sentindo, desenvolve um clima de respeito, né? E porque, por exemplo, você vai derrubar um oponente, você não pode derrubar para matar, o intuito não é esse, né? Então você tem que criar um nível de gentileza bastante sofisticado para você interagir nesse meio. Eu estava conversando recentemente também com um CEO e ele comentando que muitas vezes ele vai no currículo e ele não quer ver só a experiência profissional, ele quer ver também o que ele faz fora, né, da experiência profissional, e que o esporte é importante porque a gente sabe que ele traz resiliência, ele te mostra que não é todo dia que você vai ganhar. Exatamente. Saber perder é uma habilidade fundamental. Hoje em dia, muitos pais, até por falta de experiência ou de habilidade, acabam querendo premiar sempre o seu filho, né? Então, ele fez um desenho qualquer, nossa, que maravilhoso, nossa, que lindo. E aí a criança vai crescendo com aquela ideia de que ela sempre é maravilhosa e linda e não aprendendo a perder, não aprendendo a ficar, às vezes, até no último lugar, né? Ou no segundo, que às vezes pode trazer um sofrimento até maior do que ser o último. Mas o esporte tem essa qualidade de ensinar a perder com dignidade. Elisa, eu lembrei agora de um podcast que eu ouvi há muitos anos, onde o Arnold Schwarzenegger, famoso, né, fisiculturista mega hipercampeão e ator de Hollywood e governador da Califórnia, ele disse que ele meditava, para ele a meditação, e aí eu acho que é meditação entre aspas, a meditação era quando ele resolvia desenvolver uma parte do corpo dele, né? Ele olhava no espelho, né? Ele deu esse exemplo: eu preciso desenvolver mais o meu ombro. Os meus ombros estão pequenos perto da proporção que eles precisam ter de acordo com o resto do meu corpo. Ele disse que aquela prática que ele se concentrava enfim, bombar, né? Ele usou o termo em inglês, pumping, os ombros dele, para ele aquilo era uma meditação.
né? É possível, principalmente aí falando dos esportes aos quais a gente aborda aqui no Endorfina, os esportes de endurance, os esportes repetitivos de movimento praticamente automático, como correr ou pedalar ou mesmo nadar, você atingir um estado meditativo, equivalente ao meditativo, praticando a modalidade ou atividade física? Isso. Você falou bem, um estado meditativo não é o mesmo que uma técnica de meditação, né? Mas sim, eu corri um pouco, né, amadoramente, bem amadoramente mesmo, essas corridas de 5 km, 10 km, 15 km que tinham por aí, né? E que, claro, que existem ainda, mas eu parei por causa dos meus joelhos, mas... É muito nítido que depois que você entra num ritmo, numa cadência repetitiva, você entra como se fosse realmente num estado ampliado de consciência muito similar ao da meditação. Imagino também que se você estiver fazendo uma atividade, como o próprio Arnold citou, né, focando, repetindo o movimento, etc., ele entra num estado também ampliado de consciência que é similar ao da meditação. Mas praticar a meditação sentado, como uma técnica mesmo, né, como um processo de autodesenvolvimento, vai facilitar que você entre nesses estados quando necessário no dia a dia. Entendi. Então resumindo, a prática meditativa, a técnica em si, né, que objetiva levar ao estado meditativo é uma coisa, mas o estado meditativo em si pode ser alcançado também em atividades da rotina diária, lavando louça, por exemplo, né? Aquele movimento repetido, você prestar atenção na espuma, tomando banho também, tá? Cara, curioso isso, hein? Eu preciso, enfim, começar a mergulhar nisso porque eu ouço tanto e tá cada vez despertando mais o meu interesse. Pra gente encerrar, Elisa, existe alguma coisa, você pode citar alguma coisa na qual você acreditava e que nos últimos anos, recentemente, você deixou de acreditar, ou vice-versa, alguma coisa que você não acreditava e que nos últimos anos você passou a acreditar? Olha, eu creio que posso citar o seguinte. Eu me lembro que quando eu era, principalmente adolescente, eu achava que as coisas eram fáceis, simples de serem alcançadas, né? E hoje em dia, com os meus 51 anos, eu olho para trás e falo assim, as coisas são mais complexas do que eu imaginava. Por outro lado, elas têm um sabor e um significado muito maiores do que eu imaginava que elas tinham quando eu era adolescente. Legal, bacana. A gente tem ouvido aí bastante, lido, né, principalmente bastante aí nesse último ano aí de governo Bolsonaro, mais uma queda aí no incentivo à pesquisa e tudo mais, né? Pelo que eu tô sabendo, a comunidade científica está cada vez menos amparada. Uhum. Dá para se viver legal sendo pesquisador? Você tem que estar recorrendo sempre a palestras e cursos e tal. Como é que está, na tua opinião, na tua área, na tua visão, o incentivo à pesquisa e a pesquisa como um todo aqui no nosso país? Infelizmente, não é o melhor momento da pesquisa, né, no país. São Paulo é um estado privilegiado porque tem a FAPESP, né, que, vamos dizer assim, recebe, se eu não me engano, 1% do ICMS, né, do estado mais rico, que é São Paulo. Mas mesmo assim, as verbas estão justamente mais competitivas, porque verbas do CNPq, por exemplo, praticamente são inexistentes no momento. Eu, felizmente, tenho tido a oportunidade de ter alunos bastante talentosos, mas é uma pena que a carreira deles está indo para o exterior. Eu tenho um aluno indo fazer pós-doutorado na Harvard, né, e imagino que ele tenha a intenção de seguir uma carreira internacional, se as coisas aqui não melhorarem. Tem uma aluna que está na Dinamarca e outra que conseguiu um trabalho ligado à área de pesquisa em Berlim, né? Então, é uma pena ver pessoas tão talentosas, né, indo para outros países, mas simplesmente porque elas não estão tendo a chance de crescer aqui. Mas a questão da pesquisa
ela vem sendo arruinada ao longo de muitos anos, né? Não é que agora é neste governo. Esse é um processo que simplesmente o dinheiro acaba em algum momento quando a administração não é de excelência. Uhum. E isso provavelmente vai trazer efeitos muito nocivos aí num futuro, talvez nem tanto a médio prazo, mas a curto prazo, né? Porque o mundo vai na contramão, pelo menos o mundo desenvolvido vai na contramão disso tudo, né, Elisa? Sim, a ciência é fundamental, né? Você não vê um país vamos genericamente chamar de primeiro mundo, mas enfim, que não invista pesadamente, maciçamente em pesquisa, né? É isso que garante o desenvolvimento posterior. Pois é. Bom, para terminar, antes de você passar aí os teus contatos para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, suas palestras e tudo mais, eu queria que o Edu tivesse aqui, né, para responder essa pergunta, mas eu tenho que perguntar, né, quem que surfa melhor de vocês dois? Certamente o Edu, porque eu surfo já há uns bons anos, mas eu surfo mal. Eu surfo feliz, mas eu surfo mal. Legal, gostei. O importante é curtir o que está fazendo, né, Elisa? É brincadeira mesmo, né? Eu já fiz várias surf trips pra fora, tudo, mas assim, eu sei que eu surfo mal, mas eu tô nem aí, tô feliz na água. Legal. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, no teu Instagram eu sei que você posta aí alguma coisinha, mas tem algum site? Como é que a pessoa faz para quem está nos ouvindo para conhecer melhor? É o Instagram, é o Elisa com S, Kozassa, Kozasa, né? Eu acho que é a melhor maneira. E do Edu é o Personal Boards. Isso. É o Personal Boards do Instagram, para vocês acompanharem. Eu poderia falar um pouquinho sobre um simpósio de surf. Eu estou organizando uma das mesas, né? Uhum. É o 5º Simpósio de Saúde e Medicina do Surf, que vai acontecer dia 28, 29 e 30 de maio, tá? Se você der uma googada em Simpósio de Saúde e Medicina do Surf, você vai encontrar as informações. O site ainda está meio que em construção. Legal, fica aí o convite. Eu vou colocar, como todo episódio, eu coloco muitos links. Já achei aqui da Cleveland Clinic, alguma coisa aqui enquanto você falava. Eu vou colocar esses links no post do episódio de hoje, bem como das suas redes sociais. E para esse congresso aí de surf, 28, 29 e 30 de maio. Isso. Legal. É em São Paulo? Vai ser realizado aonde? É em São Paulo. É em São Paulo. Legal. E tem algumas atividades no Rio de Janeiro também, mas as principais são aqui em São Paulo. Legal, que bom. Elisa, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você vem realizando e também pelo trabalho que você vem fazendo junto com o Edu na Personal Boards. Tenho certeza de que vocês estão contribuindo bastante também para o nosso surf. Quem sabe haja interesse aí de outras modalidades, quem sabe alguns treinadores aqui que eu sei que nos ouvem através aqui do Endorfina, quem sabe se interessem também para estar trazendo um pouco do teu trabalho, quem sabe para o esporte de alto rendimento, dos esportes de endurance. Eu acho que tem tudo a ver com os esportes de endurance, porque aí sim a mente faz toda a diferença. Exato. Legal, Elisa, obrigado, um bom dia para você e até mais. Até mais, Michel. Obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu adorei, cara, que assunto interessante. E eu tenho certeza, estava conversando com a Elisa antes da gente gravar, que tem muito campo aí para que esse trabalho dela seja realizado nos esportes de endurance. Portanto, se você é um atleta de ponta, se você é dono aí de uma assessoria, enfim, se você quer se desenvolver também ou desenvolver teu trabalho também nessa seara, nesse ramo, eu acho que vale a pena procurar a Elisa ou procurar outros profissionais, né? Como disse o Edu, já existem outros profissionais, enfim, mas eu acho que vale a pena dar atenção para isso, porque faz parte, com certeza, de uma evolução que não depende somente do seu lado físico, do lado físico do atleta, mas do lado psicológico. E se você é amador, procure aí algum local para você iniciar, ou para você minimamente pesquisar as práticas de meditação, porque segundo a própria Elisa disse aqui,
vai ser uma prática que com certeza vai trazer benefícios aí não só para a sua vida esportiva, mas para a sua vida de uma maneira geral. Eu vou ver se eu começo a me inteirar sobre esse assunto para começar a praticar de alguma maneira, para ver se consigo equilibrar melhor minha vida. Vamos lá. Então dê um alô para a Elisa, tanto para a Elisa quanto para o Edu. Eles com certeza ficarão contentes que vocês deram um alô para eles. Se você curtiu esse episódio, dá um alô também no Endorfina BR, meu perfil no Instagram. Faça seus comentários, suas críticas, e também aproveito aqui para pedir novas sugestões de convidados. Esses 2 convidados foram sugestão não de um ouvinte, ele acabou se tornando ouvinte, mas um sujeito que eu conheci, o Alexandre. Muito obrigado, Alexandre Fortin, pela dica, e espero que você tenha gostado também desse episódio. Valeu, obrigado a todos vocês e até a próxima. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. E por fim, esse episódio foi um oferecimento da Supacaz, Supacaz BR no Instagram, é onde você consegue acompanhar todas as novidades, todas as postagens dos produtos, as novidades que a Supacaz está lançando e que a ultracicle.com.br traz para o Brasil. Fitas de guidão, meias, manoplas de mountain bike, selinhos, ferramentas e acessórios, suportes de garrafinha, porta-trecos e uma infinidade de acessórios a Supacaz produz com altíssima qualidade. Se você não sabe, a Supacaz é uma empresa aí, que surgiu de um o único herdeiro do criador da Specialized, do Mike Senior, do Anthony Senior, filho dele, resolveu desgarrar da Specialized, né, da barra da saia do pai, perdão pelo trocadilho, mas ele resolveu desgarrar do pai e resolveu criar a Supacaz em 2010, e uma empresa que está prosperando e faz produtos de altíssima qualidade. Você, ouvinte do Endorfina, tem frete gratuito para compras a partir de R$100. Vai lá agora, que o episódio está acabando, entra no site ultracicle.com.br, escolhe a sua próxima fita de guidão, seu suporte de garrafinha, a sua manopla de mountain bike ou seu selim. Faça a compra e digite Endorfina antes de fazer o checkout, que automaticamente você vai receber essa mercadoria em casa sem gastar nenhum centavo pelo envio. Promoção válida somente para compras realizadas no Brasil, para entregas, né, realizadas no Brasil, e somente no site ultracicle.com.br. Vai lá e aproveite. E esse episódio também foi um oferecimento do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook, e acompanhe todas as novidades e conheça os atletas no mosqueteirosdoesporte.com.br. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.